Boa noite para você que acompanha a gente aqui no canal do YouTube. Como que vai você? Tá tudo bem? Tudo bem contigo, né? Graças a Deus, noite maravilhosa. E muito obrigado pela tua companhia aqui, tá? Muito obrigado pela tua companhia no programa Na Pegada de Cristo. Esse é o programa Na Pegada de Cristo, transmitido aí também para a Ideal FM, a nova Ideal FM, 105,9. Forte abraço para você que nos acompanha, tá bom? Nos acompanha aí. Eu tô aqui falando contigo, mas eu tô lembrando, um ouvinte nossa que acompanha a gente, eu recebo vários pedidos de orações e tal, e ele chamou muito a minha atenção, sabe? Que te lembrei que quando Jesus Cristo ele reuniu os seus discípulos lá e fez uma oração modelo. Uma ouvinte nossa falou assim: Marcos, me ensina a orar. Eu não sei orar. Parece que eu oro e não, as coisas não acontecem. Aí foi aonde que eu estava falando contigo agora, que eu lembrei da oração modelo que Jesus Cristo fez. Aquela oração modelo do Pai Nosso saiu do coração. A oração que a gente precisa fazer tem que sair do coração. Tem que sair da sinceridade. Ele deixou só aquela oração do Pai Nosso para os discípulos naquele momento. É uma forma de expressar a conversa dele com o Pai naquele momento. Você está entendendo? Então não precisa ser aquela. Tem que sair do seu coração aquilo que você está fazendo. E outra, a oração que você vai fazer, eu estou lendo aqui livro de Jó, a gente vai acompanhar, depois eu vou te explicar, eu vou te contar para você o que acontece na oração. Você precisa orar, você vai orar não para os seus benefícios, só não, tá? Você vai orar para os seus amigos, para os seus inimigos. Você está entendendo ou não? É complicado, não é? Não é complicado não. Quando você está fazendo oração, você não pode fazer uma oração. Eu costumo falar assim, olhar para sua barriga só. Quando você faz uma oração preocupado com o próximo, eu acredito que essa oração, eu tenho certeza que essa oração o nosso Deus ele ouve. Ele ouve porque tem benefício. Benefício com o próximo. Jesus Cristo, quando ele orava pelas pessoas. Não tem lógica? Por as pessoas. E o nosso Deus ele respondia, tá? Ele respondia. Mas esta é a oração que tem que fazer, a oração que tem que sair de dentro da alma, do seu coração, no momento que você de necessidade, você fecha a porta do seu quarto, conversa com Deus. Conversa com o Pai, seja íntimo com Ele. Às vezes a pessoa só vai buscar a Deus em orações quando está passando por problemas, por dificuldades. Quando está tudo bem, não vai. Você está entendendo ou não? Quando está tudo bem, não. Então, o que eu quero explicar para você hoje, na palavra que está em meu coração, para essa noite, está em Jó, aqui, ó. Capítulo 42, verso 10. Jó 42, aí, verso 10. Que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto antes eles o possuíam. Até aqui. Até o versículo 10, 42, 10, ó. Que se torna um período que Jó vai viver o resultado de muitas coisas que ele começou sofrendo, sendo provado por Deus, mas sentindo na pele ali a enfermidade, tá? Sentindo na pele os problemas, sentindo na pele as crises com as perdas, tá? Os conflitos, teve. E aqui ele vive o resultado, um outro templo dele. Ele teve uma experiência, tá? Onde o cativeiro dele foi mudado através dessa experiência, foi transformado. E Deus está agora acrescentando o dobro para ele. Você entendeu? Dobro de tudo quanto antes ele possuía. E só esse versículo aqui, ele traz para nós
algumas reflexões interessantes, tá? Primeiro, para entender quando Deus nos prova, Ele nunca nos prova para nos deixar no mesmo lugar de antes, tá? Toda vez que o nosso Deus nos prova, e aprova na sua aprovação, é com a intenção de a gente alcançar algo maior e melhor com Deus. E nunca vai voltar o que era antes, sempre para algo melhor. Sempre para algo mais positivo, tá? Sempre para algo que vai agregar algo maior para mim, para você. Você está entendendo? O segundo estágio de Jó foi melhor que o primeiro, porque o Senhor deu em dobro tudo quanto ele possuía. E não só bens, mas filhos também. Você está entendendo? As filhas de Jó foram as mais belas que existiram. Então Deus, ele acrescentou nessa época aqui o dobro, que foi o resultado de um bom servo fiel. E isso tem que ficar para o nosso entendimento. Porque, amigo, Deus nunca vai te provar só para você sofrer. Não. Se Deus te prova hoje, é porque lá na frente ele tem um resultado muito maior e melhor para você. Além do que você possa imaginar, além das suas expectativas possam ter, Deus tem algo muito maior e muito melhor para realizar sobre a sua vida. E a questão nem sempre é fácil passar por tudo isso, né? Não é. Nem sempre é fácil. A gente tem que conviver com certas situações que possam nos levar à dor, à perda, ao sofrimento, desilusões. É difícil passar por isso, Marcos. Eu sei que é difícil. Mas quando a gente passa e permanece fiel, a recompensa do Senhor sempre vai nos suprir. Ou vai nos surpreender. Você entende? O resultado é maior do que o processo. Você sempre tem isso no seu coração. O que Deus vai fazer depois é muito maior do que aquilo que você viveu. As trajetórias de dores, de perdas, sofrimentos. Por isso que o Senhor deu em dobro a ele. Tudo quanto ele possuía, quando ele possuía. O que Deus faz depois é sempre maior. Deus, ele nunca vai provar você e depois voltar para o igual, para a mesma coisa, para a mesma situação, mesma vida. Não, mesma mentalidade. Jamais. Até porque, sabe uma coisa? Uma das principais mudanças que acontece na nossa vida quando Deus nos prova é isso aqui, ó. É mudar a mente. Então a gente nunca sai de uma prova da mesma forma. A gente sai de uma mente transformada, uma vida transformada, porque a gente passa a aprender as lições da maneira como Deus resolve nos tratar. É isso que é a realidade. O que Deus nos ensina para preparar algo muito maior e melhor lá na frente para nós. Ele está nos ensinando. Mas olha o princípio que Jó estava praticando ali. Talvez ele nem sabia. Aqui, ó. O Senhor mudou a mente. O cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Pegou a chave? Pegou o código aí? Quando ele decidiu orar pelos seus amigos. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Jó não está pedindo por ele, está pedindo para os seus amigos, orando por ele. O Senhor não mudou o cativeiro de Jó quando ele estava questionando. O Senhor não mudou o cativeiro de Jó quando ele estava sofrendo, não. O Senhor não mudou o cativeiro de Jó porque ele estava coçando o corpo com caco de telha, sangrando tudo. Não. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, durante o processo que ele orar pelos seus amigos, fez com que Deus mudasse o cativeiro de Jó. Isso traz para mim e para você uma baita de uma reflexão, você entende? Porque murmuração, amigo, não vai mudar o nosso cativeiro, não. Ficar reclamando não vai mudar o nosso cativeiro. Ficar questionando não vai mudar o nosso cativeiro. Já fez tudo isso, não mudou. Ficar falando com Deus, sabe, reclamando, murmurando, questionando e indagando essas coisas, ou querendo colocar Deus na parede, não resolve. Não resolve o seu problema. Marcos, quando que as coisas começaram a mudar na vida de Jó? Quando ele decidiu orar. Por quem? Por seus amigos.
quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Perceba comigo um outro detalhe, que orar pelos amigos não é só vontade e decisão. Você entende? Não é só desejo e decisão. Por que eu falo que não é só desejo e decisão? Porque nem sempre o fato de eu decidir orar ou fazer o bem para alguém que me faz mal, está ligado a um desejo, está ligado a uma vontade. Às vezes eu não tenho desejo e não tenho vontade. Às vezes eu não tenho sentimento. Mas eu entendo, é importante cumprir aquele princípio. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A decisão de orar pelos que faziam mal trouxe a mudança sobre a sua própria vida. Você percebeu a diferença, a decisão, os sentimentos? Os amigos de Jó aqui não eram amigos como nós imaginamos que eram amigos. Não, são amigos que mais fizeram mal para ele do que bem. Sim, alguns alimentaram questionamentos dele, alimentaram o ódio dele. Sim, teve outros textos no seu próprio livro ali que ele reclama de um dos caras que, em vez de trazer paz, só estava aumentando o seu sofrimento. Era amigo. Só que ele decidiu orar. Orar está ligado a amar e perdoar. Decidindo ele orar ao Senhor no cativeiro de Jó. Percebe que a decisão, ele decidiu orar. Talvez coisa que ele poderia não estar fazendo antes, mas agora ele fez. Ele orando pelos seus amigos. E a importância de você decidir amar e perdoar, mesmo aqueles que te fazem mal, essa é a importância. A importância de você fazer o bem, mesmo com aquele que só propaga o mal contra você. Por isso, se você espera fazer o bem para alguém, perdoar alguém, amar alguém, só quando alguém te amar, ou só quando alguém te perdoar, amigo, você vai estar fazendo da forma errada. Você não tem que fazer porque você sente que tem que fazer. Você tem que fazer porque você entendeu o que precisa fazer. E a decisão de orar pelo aquele que me faz mal é minha. A decisão de perdoar aquele que às vezes não merece o meu perdão é meu. Essa é a minha decisão. Por que eu perdoo quem não merece? Porque eu não mereço o perdão de Deus. Mas Ele me perdoa. E da mesma forma que Ele me perdoa, sem eu merecer o seu perdão, eu devo perdoar também aqueles que não merecem o meu perdão. E quem ensinou isso? Foi Jesus. Até quantas vezes eu tenho que perdoar, Marcos? Jesus falou até 70 vezes 7. Para quê? Para que você acorde e levante com a consciência de que você não tem que guardar rancor, você não tem que guardar revolta, você não tem que guardar sentimentos contrários, mas você precisa todos os dias estar liberando perdão. Ter a decisão de perdoar, por mais que você não queira, mas que o desejo venha colidir com a decisão. Todavia, eu prefiro agradar a Deus do que as minhas próprias vontades. Porque há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu final é de morte. Então Jó decide aqui orar. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Você está entendendo, amigo, o princípio que Jó está praticando? Que é o princípio de fazer pelo outro? O princípio de pedir pelo outro? Você está entendendo? Toda vez que eu oro por alguém, Deus atende a minha necessidade. Toda vez que eu faço por alguém, Deus faz por mim. Isso é um princípio. Sim, é um princípio. Jó está orando pelos seus amigos, o Senhor está mudando o cativeiro de Jó. Quando eu oro por alguém, Deus visita a minha necessidade. Quando eu faço por alguém, Deus faz por mim. Quando eu estendo a mão para alguém, Deus estende a mão para mim. Quando eu perdoo alguém, Ele me perdoa. Você está entendendo? O relacionamento que eu tenho nos céus também é ligado com o relacionamento que eu tenho com as pessoas na terra. Jesus falou sobre isso. Quando tivesse fome, Senhor, quando tivesse sede, aí ele falou, toda vez que você der de comer ao pequenino, toda vez que você der de beber, comer, vestir para um pequenininho, você está fazendo a mim, está realizando a mim, um pequenino. Porque não há comunhão com o céu se você não tiver comunhão com a terra.
Você só vai ter comunhão com o céu se você tiver comunhão com a terra. A questão é que Jó está praticando princípios. Eu quero que o Senhor abençoe meus amigos. Mas Deus vai lá e visita o cativeiro de quem? De Jó. Porque todas as vezes que eu paro para me preocupar com a necessidade do outro, Deus ele se preocupa com as minhas necessidades. Glória a Deus. Toda vez que eu paro para fazer para o outro, eu paro para ajudar o outro, eu paro para resolver as coisas para o outro, Deus para suprir todas as minhas necessidades. Todo o meu socorro. Você está conseguindo entender a importância de você orar pelo próximo? A importância de você pedir para o outro? A importância de você abençoar o outro? A importância de você orar para o outro? A importância de você estender a mão para o outro? A importância de você exercer a misericórdia? A importância de você amar, perdoar o outro? Todas as vezes que você faz por alguém, Deus faz por você. Tem um montão de gente aí que às vezes nem está ali na igreja. Às vezes o cara nem cristão é, tá? Mas ele pratica os princípios sem saber. Tem, mas pratica. Quantas pessoas eu conheço? E como Deus é justo, todos nós estamos incluídos na lei da semeadura. Quem? O cara planta, passa algum tempo, ele vai colher. Por quê? Porque nós percebemos seriamente que tudo que o homem planta, isso ele colhe. Então você vê pessoas que às vezes não são cristãs, tá? Mas procura exercitar a empatia, o amor, a misericórdia, a bondade. Você está entendendo? E todas as vezes que ela estende a mão para fazer, estende as mãos para ajudar, estende a mão para abençoar, Deus vem e visita a vida dela. Por isso que é dificilmente eu, Marcos Pereira da Silva, eu vejo uma pessoa que é liberal, que tem uma mão aberta para ajudar o outro, sendo uma pessoa que vai passar fome. É dificilmente eu vejo essa pessoa passando fome, tá? É difícil eu vejo uma pessoa nesse perfil ser uma pessoa miserável, que não é próspero. A maioria dessas pessoas são pessoas que estão vivendo uma vida de prosperidade, vida de crescimento, porque são pessoas liberais. Pessoas que entenderam a importância de fazer pelo outro. Quando ela faz pelo outro, Deus faz por ela. Quando ela estende a mão pelo outro, Deus abençoa ela. Quando ela supre a necessidade de alguém, Deus supre a dela. Quando ela abre a porta para alguém, Deus vai lá e abre a porta para ela. Quando ela vai lá, abençoa a vida de alguém, financeiramente, emocionalmente, ela vai colher tudo disso lá na frente. Por quê? Ela está plantando e para exercitando o princípio da oração. Esse é o princípio, que está tudo interligado, amigo. E por isso o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Está entendendo? Por um momento você parou de se preocupar com um pouquinho dos seus problemas, com as suas lutas, com as suas dores e começou a se preocupar com as cruzes do outro, com o sofrimento do outro. É um processo do outro. Deus se levantou e olhou e olha e diz: eu vou escutar essa oração. Quando ela entendeu o princípio, Deus vai lá e faz por ela. Você está entendendo? O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orou. Orou pelos seus amigos. E não colocou maldição de seus amigos, ele não criticou seus amigos, e não lançou pedras sobre eles, seus amigos. Ele orou pelos seus amigos. Então faça isso. Coloque em prática esse exercício. Coloque em prática esse exemplo que Jó deixou para nós, que você vai ver muita coisa mudar sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus falou contigo? Coloque aí no comentário, escreva aí no comentário alguma coisa dessa palavra, tá? O quanto Deus falou contigo, qual foi a parte que Deus mais falou com você. E você crê que Deus vai mudar o seu cativeiro quando você fazer o bem para o outro? Você crê? Eu creio. Então escreva aí que você crê, tá? Quando você começar a orar pelo outro, Deus está pronto para mudar o seu cativeiro. Deus quer preparar um novo tempo, mas Ele quer uma atitude sua, uma decisão sua.
Ele quer que você faça algo por outro. Quando você orar pelo próximo, Deus vai visitar todas as suas necessidades. Tá entendendo? Aí está um modelo de que Jó orou e Deus respondeu. Tá respondida a sua pergunta? Tá respondida a minha também. Sim, a minha. Às vezes se sentimos na mesma qualidade de Jó. Enquanto Jó não mudou o tipo de oração, não mudou a oração dele, ele ainda não tinha saído daquela situação. Se Jó não tivesse mudado o tipo da oração dele, ele continuava ali, daquele jeito. Ou até pior, se coçando, com caco de telhas, sua vida toda arruinada. Mas quando ele orou pelos seus amigos, a resposta de Deus veio. A resposta de Deus está chegando na sua vida. A resposta de Deus, amigo, está chegando na sua vida. Segue essas orientações. Segue essas orientações que eu acredito que veio do céu. Do céu nesse instante, nesse momento. Eu não tinha nem imaginado como que seria eu falar sobre a oração. E eu respondi essa seguidora. Mas não foi dessa forma ainda. Mas eu acredito que ela vai ouvir, ela vai ver e vai seguir as orientações. Quando fazer algo de bom ao próximo, automaticamente vem para você. Automaticamente. Todo tipo de oração que a gente faz, a oração que Deus vê algum benefício para a obra, algum benefício para o reino, tá? Há uma resposta. Lembra de Ana? Lembra? Eu sempre falo e lembro de Ana. Ana, orando a Deus, reclamando. Quando ela mudou o jeito da tua oração, ela entregou aquilo que ela não tinha, ela fez um voto do que não tinha. Você está entendendo? Como que eu vou fazer? Como, Marcos, eu vou fazer um voto que eu não tenho? A Ana fez um voto do que ela não tinha. E ela recebeu a bênção. E quem foi? Ela recebeu um filho, tá? Ela recebeu aquele filho. E você, o teu filho, está sendo gerado. O teu filho está sendo gerado, tá? Mas muda o jeito da tua oração. Muda o jeito da tua oração. A tua semente está sendo plantada. Mas muda o jeito da tua oração. É você e Deus, tá? Que Deus te abençoe. Eu já falei muito aqui